Nós estamos no culto da família, nesse período aí complicado, nós estamos tendo live, durante os cultos. Então, no culto da família hoje, uma live muito especial para todas as famílias. Então, se você puder, manda um recadinho aí para um parente, um amigo, um vizinho, pede para ele se conectar aí junto conosco. E você se conectando, não esquece de se inscrever no canal aí nosso do YouTube. E tem um joinha lá, como diz o pastor Jorge, um tinindo, né? Tem um joinha lá, clica lá, deixa lá o seu like. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com você que nos assiste, que nos acompanha, sobre a vida, como a vida é breve. Hoje eu estou comemorando mais um ano de vida e o pastor Daniel, então, me deu esse presente. Ele pediu para eu compartilhar sobre a vida, o que é a vida, e nós poderíamos falar muito sobre a vida. Mas eu gostaria de compartilhar nessa noite como a vida é breve, como ela passa rapidamente. E não sou eu que estou dizendo isso. Eu tenho certeza que você aí do outro lado sabe muito bem disso, e a Bíblia nos fala sobre isso. A vida é muito breve, a vida é passageira, então nós precisamos aprender a viver melhor. Então hoje eu até quero agradecer aos queridos que nos mandaram tantas mensagens, orações, presentes. Ganhei ali agora há pouco presente ali das queridas pastoras, queridas do meu coração. E é interessante que muita gente me disse assim: mais um ano de vida, pastora, que alegria. É verdade, mais um ano de vida para viver nessa terra, mas também menos um ano de vida vivido nessa terra. Porque quanto mais nós avançamos, na verdade, menos tempo nós temos aqui nessa terra. Então, mais um ano de vida para viver, e eu glorifico a Deus por isso, mas também menos um ano de vida vivido, e glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus, porque eu conheci Jesus entre 14 e 15 anos de idade, e aí mais de 30 anos se passaram, e eu louvo a Deus por isso que nós estamos aqui, por causa de Jesus. Então, como a vida é breve, tem pessoas com tanto medo de morrer nesse tempo de crise, de pandemia, com tanto medo de morrer que não estão conseguindo viver. Então, veja bem, a vida tão breve, tão passageira, e as pessoas tão atormentadas, tão angustiadas, tão apavoradas, com tanto medo de morrer, que não estão conseguindo viver. Mas nós precisamos viver, porque nós só temos uma vida para viver. Não existe reencarnação. Nós não vamos voltar aqui para viver de novo, para refazer o que fez mal feito, para consertar o que não fez. Não existe essa possibilidade. A Bíblia diz em Hebreus que depois da morte o juízo, então não existe essa chance. Tem gente vivendo como se fosse durar 500 anos. Meu Deus! E nós vamos ver daqui a pouco que em um dos textos da Bíblia, a Bíblia nos ensina, sinaliza para nós como que a vida é breve, e inclusive a Bíblia diz até o máximo que nós podemos alcançar. Nós vamos ver isso. Então eu começo aqui trazendo essa reflexão para nós, enquanto você abre a sua Bíblia aí em Salmos de número 103, verso 15, vai aparecer aqui no painel, Salmo 103, verso 15, a Bíblia nos falando aqui sobre a brevidade da vida, como a vida é breve, é passageira, é corrida, e como eu disse, tem pessoas com tanto medo de morrer, que não estão conseguindo viver. E quando isso passar, porque tudo passa, e desde o início, eu e o pastor Daniel, meu esposo, recebemos uma palavra de Deus, nos dizendo que nós iríamos passar por isso.
E eu tenho certeza, eu creio na palavra de Deus. Nós vamos passar, nós não vamos ficar aqui, nós não vamos morrer nisso, nós não vamos ficar nisso, mas nós vamos passar por isso, está passando. E aí quando passarmos, tem muita gente que vai olhar para trás e vai dizer, olha, eu perdi um ano, eu perdi 1 ano e meio, eu perdi tantos meses com medo, sufocada, fadigada, apavorada. Em outras oportunidades eu contei aqui de uma pessoa que eu, falando por telefone, ela me disse que estava há meses sem abrir janelas, as cortinas da própria casa. Ela mora no 12º ou 13º andar de um prédio, perto das montanhas, ali no alto do Belvedere. E aí você pensa, meu Deus, que loucura. E eu disse para aquela pessoa, olha, eu nunca ouvi falar que o vírus atravessa assim a janela fechada, a cortina fechada, atravessa o telefone. Pode atender o telefone, pelo amor de Deus. Abre essa janela, deixa o vento correr, deixa o sol entrar na sua casa. E aí quando isso passar, a pessoa se dá conta, eu estava com tanto medo de morrer que eu não consegui viver. Pastora, mas como viver uma situação tão difícil? Queridos, nós não escolhemos essa situação. Eu não escolhi. E eu tenho certeza que nem você. Mas nós podemos escolher como viver isso aqui. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, que para mim é uma noite especial. Porque eu louvo a Deus, porque eu tenho 2 datas, né? Eu tenho a data do meu aniversário, 14 de abril, mas tem também a data que o Senhor me resgatou, me salvou. Então eu comemoro 2 aniversários e isso é maravilhoso. E eu glorifico a Deus por isso. Então vamos falar dessa vida breve. Parece que foi um dia desses que eu entrei na Igreja Batista Getsemane, lá no Templo Jaraguá. Era um festival de música evangélica. Né, pastor Daniel? O pastor Daniel, ele ministrava o louvor e depois ele apresentou os cantores e as canções, e enquanto ele cantava, eu assentada do meu lugar, eu fiquei encantada por ele, encantada estou até hoje, né? Salmo 103, verso 15, graças a Deus, o encantamento não ficou só no encantamento, não, rendeu um bom casamento, glória a Deus por isso. A vida do homem é semelhante à relva, a grama, floresce como a flor do campo, que vai quando sopra o vento tão pouco, aliás, floresce como a flor do campo, e aí se vai quando sopra o vento, e não se sabe mais o lugar que ocupava. É interessante, né? Você vê um dia um jardim, a grama ali toda linda, verdejante, toda cheia de vida, passa um tempo, você olha e fala, gente, mas cadê a grama que estava aqui? Nós temos um pequeno jardim na frente do nosso prédio, do nosso condomínio, um jardim pequeno, mas muito bonito, muito bem cuidado, muito bem tratado, até porque o síndico do nosso pequeno prédio é o pastor Daniel. E ele é organizado em tudo que faz, então ele cuida bem do nosso pequeno jardim. Nós viajamos há 2 anos atrás, coincidentemente era a época do outono, e aí era aquela típica viagem missionária, né? Você sabe a hora que vai, mas não sabe a hora que volta. Demoramos acho que quase 15 dias para voltar, depois de pregarmos em várias cidades, descansamos 2 dias, se não me engano, em Curitiba. Enfim, quando nós chegamos, eu olhei para o nosso pequeno jardim e eu disse para o Daniel, eu tenho certeza que eu deixei uma grama aqui. Nesse condomínio não tem cavalo para comer a nossa grama, o cavalo pastou aqui. O que acabou com a nossa grama? Deu uma pequena praga, alguma coisa tão simples, e acabou com a grama. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Que nós somos como a relva. Um dia está aqui, linda, toda verde, cheia de vida, e aí, no outro dia, não está mais. Olha o que diz o Salmo 144, verso 4. Salmo 144, verso 4. O homem é como um sopro. Então, no texto anterior, o Senhor nos compara como a relva, agora como um sopro. O homem é como um sopro.
Seus dias são como a sombra passageira. Então, aqui nesse texto, o salmista já faz a comparação do homem como um sopro, uma sombra passageira. Interessante, né? De repente você está parado no lugar, a sua sombra está na frente. Dependendo do movimento ali da luz do sol, a sombra já virou. Mas olha o que diz o Salmo 90, verso 10. Salmo 90, verso 10. O Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés, para quem não sabe. Eu considero um dos homens, um dos líderes mais conhecidos, mais experiente em ser humano. Afinal de contas, ele passou uns bons anos lidando com o ser humano, uma multidão incontável. Diga-se de passagem, no meio daquela multidão, muitas pessoas ingratas, insatisfeitas, reclamando, murmurando, questionando, criticando. Meu Deus, que canseira! Então ele descreve nesse salmo aqui também como a nossa vida é passageira. E aqui no verso 10, Salmo de número 90, verso 10. Olha o que ele diz: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm muito vigor. Os anos da nossa vida chegam a 70. Quem sabe 80 para aqueles que estão aí com muita saúde, né? Gosta de se alimentar bem, de fazer atividade física, tem a mente também saudável, enfim, é isso que ele está dizendo. Mas ele diz assim: entretanto, são anos difíceis, com dores. E é verdade, quantas pessoas na casa dos 80, 90 anos, que eles já não andam mais com tanta agilidade, eles não sobem e descem escada com tanta agilidade. Quantas dores, né? Quantos estão vivendo essa fase da vida, tomando muitos medicamentos, por exemplo. E é isso que ele está dizendo, são anos difíceis, talvez com dores. E aí vem aqui a parte que eu quero chamar a sua atenção: pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa e nós voamos. Olha que coisa tremenda. E aí eu quero que você leia aí agora comigo o verso 12 desse mesmo salmo, Salmo 90. Agora o verso 12, acabamos de ler o verso 10, agora o 12, que para mim é como uma oração, aqui no caso dessa canção, desse salmo de Moisés. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Se eu tivesse que traduzir essa oração do nosso querido irmão Moisés, eu traduziria da maneira mais simples e objetiva. Simples assim. Ele estava querendo dizer: Senhor, ensina-nos a viver melhor. Veja bem, queridos, eu comecei essa live aqui no nosso culto da família, dizendo que hoje, por ser um dia, uma data especial para mim, dia que o Senhor me deu a oportunidade de viver nessa terra com um propósito. Eu descobri esse propósito, eu estou tentando viver esse propósito. Então eu disse que o que eu quero compartilhar é sobre a brevidade da vida, como a vida é breve, e se ela é tão breve, se nós temos só uma vida para viver e ela é tão passageira, então nós precisamos viver melhor. Tem jeito, pastora, no meio de uma crise, tudo fechado, cada um buscando o seu próprio interesse, cada um puxando a corda para o seu lado, né? Nós vemos aí quantos aí que deveriam estar lutando pelo povo, está lutando contra o povo, e aí vai, né? Um assunto que também demanda muito tempo, mas o nosso assunto aqui hoje é sobre a vida. Dá para viver? Dá para viver. Eu também disse agora há pouco e quero repetir, eu não escolhi pandemia,
Aliás, eu estou me esforçando para viver a minha vida numa pandemia, porque eu nunca fui esposa numa pandemia, eu estou aprendendo a ser esposa na pandemia. Eu nunca fui uma profissional no meio de uma pandemia. Eu estou aprendendo, eu estou me esforçando, tudo aquilo que eu fazia fora, né, no meu trabalho, na minha profissão, agora eu tenho que colocar tudo em online, eu tenho que colocar tudo compactado, do jeito que dá para uma transmissão online, com a mesma precisão, como se eu estivesse presente. Então eu estou aprendendo a ser uma profissional no meio da pandemia, eu estou aprendendo a ser filha no meio de uma pandemia, eu estou aprendendo a ser ovelha, pastora na pandemia, e você também, você que está aí do outro lado nos acompanhando nessa live, assim como nós, você também está aprendendo. Então eu não escolhi essa crise, essa pandemia, mas eu entendo que eu posso escolher como viver. Dá para viver, dá para não morrer no meio dessa situação complicada, contraditória, como eu disse e repeti, quero repetir de novo, porque eu desejo que isso fique gravado no seu coração, como está gravado no meu. Tem pessoas com tanto medo de morrer que não está conseguindo viver. Uma mulher me disse essa semana, eu mandei algumas mensagens num tempo meu de oração à tarde, aquela mulher me disse que estava pensando em morrer. Ela me mandou uma mensagem, eu peguei o telefone e liguei. Eu entendi que ela poderia fazer uma bobagem contra a própria vida. E eu disse para ela: minha querida, no meio de uma guerra não é hora de morrer não, minha querida. Então levanta essa cabeça, no meio de uma guerra, nós temos que viver para guerrear. A gente vai cambaleando, ferido, chorando, mas a gente vai. E vamos chegar lá e nós vamos contar sobre a guerra. Porque se você quiser contar a história, você tem que viver a história. Ou nós vamos passar a vida contando a história do outro. Não, nós temos que viver a nossa história. Então eu disse para ela: levanta essa cabeça. Ah, pastora, eu realmente passou pela minha mente que talvez acabou tudo. Eu cheguei a pedir a Deus que me levasse dessa terra. Eu desejei mesmo a morte. Eu disse para ela: não, então eu volto a dizer para você, nós estamos numa guerra. E no meio de uma guerra a gente não morre não. A gente fica vivo para guerrear essa batalha e sair lá na frente vencedor. E com Cristo, mais do que vencedor. Amém. Você pode dizer um amém aí do outro lado? Amém significa assim seja. E como que nós podemos viver melhor essa vida breve, essa vida passageira, no meio de pandemia, de crise, tantas palavras contrárias, vivendo uma fase de vendo pessoas literalmente agindo assim, quanto pior, melhor. Né? Lutando contra os mais fragilizados, enfim. Tem jeito, agarrados em Jesus. Então, literalmente, agarrados em Jesus, ligados em Jesus, conectados em Jesus. E a Bíblia nos ensina sobre isso. João 15, do verso 1 ao 5, eu quero ler esse texto com você. João 15, do verso 1 ao verso 5. Nós só podemos viver melhor e com o propósito que Deus nos deu para viver, se nós estivermos ligados em Jesus. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Nada. Nós até podemos fazer. Mas aí a gente olha e pensa assim: eu não gostei. Não estou satisfeito, está faltando alguma coisa, sabe aquela sensação, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa estranha, é porque de repente fez sem Jesus, fez achando que daria conta por você mesmo e não deu. Então João 15, o próprio Jesus nos ensina sobre isso, está aí na tela. Olha o que ele diz: eu sou a videira verdadeira. Palavras de Jesus. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda,
Presta atenção que as palavras aqui são diferentes. Se não der fruto, o meu pai corta. Mas dando fruto, o meu pai poda, para que dê mais fruto ainda. Vale a pena uma observação. Você já foi podado alguma vez? E a poda pode ser dolorida, mas se nós entendermos o objetivo da poda, certamente nós vamos dar mais frutos ainda. Olha o verso 3. O verso 3 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha que coisa linda que ele diz, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, é o que eu acabei de dizer. Eu posso até achar que eu vou dar conta por mim mesma. Eu tenho capacidade, eu sei o que eu estou fazendo. Eu já fiz antes, posso fazer de novo. Não é verdade. E o próprio Jesus está dizendo isso. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Quem é a videira? A videira é Jesus. E ele continua dizendo: vocês também. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E ele volta a dizer no verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Repete aí, se você puder, em casa, onde você estiver no seu trabalho, seja onde for, repete essa frase: sem Jesus eu não posso fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então o que nós entendemos? Que nós precisamos estar ligados, conectados, agarrados em Jesus. Imagine um aparelho de som, um rádio, um sonzinho. Se bem que hoje está difícil encontrar um sonzinho em casa, né? Porque qualquer coisa a gente pede o Google, ele te dá a música, te joga lá para o YouTube, você clica e está tudo bem. Mas vamos lá. Um rádio, um sonzinho foi feito para tocar música, notícia, alguma coisa assim. Ele foi feito para isso, mas ele só vai fazer isso se ele estiver conectado numa energia. Seja pilha, bateria, energia elétrica, correto? Assim somos nós. Deus nos criou para dar frutos. Mas nós só vamos dar frutos se a gente estiver conectado em Jesus. Se não estiver conectado em Jesus, não dá fruto. Lembra daquela árvore linda que Jesus com os seus discípulos para debaixo dela? É lógico que ele sabia que não tinha fruto, ela estava linda, verdinha, toda vistosa. E Jesus fala assim: não encontrei nela fruto, então que ela morra, que ela seja eliminada. Você pensa assim: meu Deus, nossa, quanta ignorância, meu Deus, para que isso? Deixa ela dando sombra. Não, não deixa não. Ela foi criada, não foi para dar sombra, mas para dar fruto. É isso que Jesus está dizendo. Então eu e você, nós somos criados para dar frutos, mas isso só é possível se estivermos ligados em Deus. Ainda que eu tenha sido criada para dar fruto, eu só vou dar bom fruto se eu estiver conectado em Jesus. E falando em conexão, essa é a geração que estamos todos conectados, amados. A impressão que eu tenho é que até os bebês dentro da barriga das mães têm um celular lá dentro da barriga da mamãe. Porque quando aquele pequeno ser sai de dentro da barriga da mãe, ele já está entendendo o que é celular. Temos uns sobrinhos, bebês, que eles já sabem tudo de celular. É perigoso eles saberem mais do que a gente. E aí um dia desse eu comentei com o pastor Daniel, parece que essa criatura saiu de dentro da barriga da mãe com um telefone celular, ou no ouvido, ou então diante dos olhos, mexendo ali com os dedinhos. Mas apesar de sermos uma geração tão conectada em computadores, tablets, celulares, muitos não estamos tão conectados em Jesus. Ah, queridos, se a nossa conexão com Jesus fosse tão grande,
tão séria e tão constante como é no celular, amados. Não precisava da gente abrir a boca e falar nada, não. Era só estender a mão que ia ser demônio caindo para todo lado. Era só dar uma palavra que era uma rajada de fogo no meio daqueles juízes sem juízo, julgando ao seu bel prazer e por aí afora. Imagine isso. Se a nossa conexão com Jesus fosse tão constante quanto é com os nossos aparelhos eletroeletrônicos, a gente ia ser a geração do pinga-fogo. Mas era muito fogo que seríamos, com toda certeza. Então, apesar de tanta conexão, nós não estamos tão conectados assim com Deus e nem com a sua palavra. É fácil perceber essa desconexão, esse desligamento, esse distanciamento? Sim. Sabe como a gente percebe que alguém está se desligando? É porque ela começa a se distanciar. Presta muita atenção nisso. Quando é que uma pessoa está se desconectando, se desligando de Deus, da sua palavra? Quando ele começa a se distanciar daquilo que é precioso para Deus. Preste atenção nisso. Então eu poderia dar vários exemplos, como estamos aqui nessa live, nessa reunião de oração do culto da família. Vamos lá, vamos dar exemplo sobre casamento. Quando o cônjuge começa a se distanciar um do outro, daqui a pouco eles estão desconectados do próprio casamento, da aliança que um dia eles firmaram um com o outro diante de Deus. E é interessante que começa assim o distanciamento entre o casal, ou o casal com os filhos, filhos com os pais. Começa um distanciamento. Aí tem reclamação, tem crítica, tem murmuração, tem cobrança, tem ameaça. E é interessante, a gente sempre dá esses exemplos no namoro. O que era divertido, agora é uma palhaçada, uma bobeira, uma infantilidade. Quantas moças eu aconselho dessa maneira? Chega para mim, agora mulher casada, dizendo: meu marido é um palhaço, é um bobalhão, só vive de brincadeira. E aí eu, opa, mas quando namorava, ele era divertido, ele te divertia, ele te arrancava gargalhadas. Agora ele virou palhaço. Então você não tem uma casa, você tem um circo, não é mesmo? O que antes no namoro era gatinha, gatinho, agora é aquela vaca, aquele cavalo do meu marido, aquela dona vaca que está lá em casa. Como assim, meu Deus? O gatinho cresceu, virou um cavalo dando coice. A gatinha virou uma vaca leiteira. E vai por aí afora, né? O que era prazeroso, apaixonante no namoro, agora é uma canseira, um enfado. O que era um companheirismo, uma cumplicidade, fazer uma compra no supermercado, né? Era algo gostoso, uma cumplicidade, um divertimento. Ai, meu Deus, agora isso virou uma tragédia, né? Isso virou enfim, é o caos. Vamos ali fazer uma compra. O quê? Você ficou louca? Vê se me esquece, vai sozinho, o dinheiro está na conta. Gente, mas era tão gostoso fazer uma compra. Era parecido como se fosse no cinema. Agora não, agora virou uma coisa horrorosa, né? Enfim. E aí nós entendemos esse distanciamento. E aí o distanciamento de algo tão precioso que é o casamento, daqui a pouco vira um desligamento. Preste atenção nisso. E é sobre isso que Jesus está nos chamando a atenção. Não distancia de mim, não. Porque se você distanciar de mim, daqui a pouco você está desligado de mim. Isso Jesus falando, aqui eu estou traduzindo com as minhas palavras, se você me permite. E se você se desligar de mim, você não vai poder fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim não dá para ter um casamento bom, amados. Dá para ter um casamento de fachada.
Sabe esses casamentos que a gente está vendo aí todo dia, toda hora, no Face, no Instagram? Eu não sei você, eu não curto, graças a Deus. O nosso Face, Instagram, tem alguém que cuida, a gente vê algumas coisas, curte muito poucas, mas enfim, a gente não dá notícia da nossa vida, o que está comendo, o que está bebendo, quantos beijos deu na boca naquele dia. Mas eu escuto falar o tempo todo pessoas fazendo esse comentário: gente, o casal está quebrando a maior pau, a maior lenha dentro de casa. Aí à noite posta lá um beijinho na boca. Sabe quantos nós demos desse hoje? 10. Deu nada, foi tapa na cara. Aí fez uma maquiagem para ver se despista os hematomas, e aí dá um beijinho. Senta ali, está brigando, jogando panela, tampa de panela, panela quente na cabeça um do outro. Daí a pouco, a hora que a comida está servida, senta todo mundo à mesa. Olha a nossa vida em família. Mentira, estava dando panelada até agorinha mesmo. Eu e o pastor Daniel já presenciamos uma cena dessa. O pastor José Luiz e a pastora Débora já nos compartilharam um dia. E quantos de nós pastores talvez já vivenciamos situações assim? Um dia na casa de um casal, o casal brigando, mas brigando, com direito a chute na porta, cadeirada, mesada. De repente um sai, toma um banho, a outra faz uma maquiagem, alguém chegou para gravar, e aí os dois sentam de mãos dadas. Lembra disso, pastor José Luiz? E faz ali uma live, como se eles fossem assim, Romeu e Julieta. Quem é Romeu e Julieta para chegar perto daquela cena de amor esplendorosa? Então, queridos, sem Jesus não dá para ter casamento, a não ser que seja esse casamento que Instagram aceita, que Face aceita, que status do WhatsApp aceita. Aí dá. Mas sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para criar filhos, amados. Quem é papai e mamãe sabe do que eu estou falando. Não dá para criar filhos sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus, não dá para viver sem pandemia, e muito menos dentro dela sem Jesus. Não dá. Então, cuidado com o distanciamento nesse tempo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas se distanciaram do ministério, da igreja, dos irmãos em Cristo. E eu e o pastor Daniel temos falado e repetido isso incansavelmente. Nós podemos até ficar distantes um dos outros, não porque queremos, mas obrigatoriamente, mas isolados não. Desligados não, desconectados não, pelo amor de Deus. E como eu disse, como que a gente percebe que alguém está se desligando, se desconectando, quando ele está tomando uma distância daquilo que é precioso para Deus? Aqui eu dei o exemplo do casamento, filhos, relação conjugal. Nós podemos falar de um trabalho no qual Deus tem ali um propósito para nós, da escola, dos estudos. Que mais? Familiares, tantas outras coisas. Isso é precioso para Deus, e pessoas se distanciando, se desligando. Igreja, ministério, sua liderança, os irmãos em Cristo. E é interessante, vamos dar aqui alguns exemplos em cima disso, o que era motivo de elogio, de alegria, até orgulho. Agora não, agora é motivo de crítica, palavras duras, de reclamação. Então, eu e o pastor Daniel conhecemos pessoas que a igreja era um orgulho para a pessoa se orgulhava de dizer: eu aceitei Jesus na igreja Batista Getsemane, pastor Jorge me batizou nas águas, casei ali, o pastor Jorge, o pastor Daniel fez meu casamento, meus filhos foram consagrados nessa igreja. E de repente a pessoa se distancia, de repente ouvimos essa baboseira, não, aliás, mais de uma vez
nesse ano, eu até falei isso com o Daniel, meu Deus, o ano nem bem começou, nós já ouvimos essa baboseira mais de uma vez. Não, agora eu não estou me importando com placa de igreja. Ah, não está não? Então compra em qualquer supermercado, compra em qualquer açougue, compra pão em qualquer padaria, já que a placa não faz sentido. Para que está comprando alguma coisa que tem uma marca, uma etiqueta? Compra qualquer coisa em qualquer lugar, não é verdade? São os desigrejados, eu estava lendo sobre isso hoje, me mandaram uma matéria falando sobre os desigrejados. Qual é a bandeira dos desigrejados? Eu sou a igreja, eu me basto, eu e meu umbigo. Né? A placa de uma igreja não faz sentido, porque eu sou a igreja, é a marca dos desigrejados. Você acha que começou assim no estalar de dedos? Não, foi se distanciando e agora está desligado. Então, como eu disse, o que era motivo de orgulho, de alegria, eu sou da igreja tal, o meu pastor é o fulano de tal. Não, agora é crítica, é reclamação, é murmuração, é fofoquinha. As palavras, né, que saíam da boca daquele pastor ou daquele líder, seja lá onde ele estava, eram palavras de Deus para a vida dele. Agora ele olha com aquele olhar desconfiado, está mandando recado para mim? Antes era a palavra de Deus, porque o coração estava aberto. Agora é recado mal dado, porque o coração está fechado. Essa é a diferença. Nessa geração melindrada, a geração do mimimi, que não pode falar nada, não pode falar, não pode pensar, dentro e fora da igreja, é a geração do mimimi. Você não pode falar nada, mas se você ficar calado também é ruim, pesa. Então tudo é motivo para distanciar, para isolar, para se desligar. Presta muita atenção nisso. O que era antes uma palavra profética, o que era uma exortação, agora virou uma afronta. Quem ele pensa que é para se intrometer assim na minha vida? Eu já ouvi isso, irmãos. E um dia eu ouvi isso de uma pessoa que pouquíssimo tempo antes, questão de dias, me escreveu uma mensagem. A mensagem está no meu celular até hoje. Pouquíssimos dias antes de ouvir essa baboseira, a pessoa me escreveu um texto, uma declaração de amor, assim, assado, cozido, etc. Vou te poupar de tudo isso. E a pessoa diz assim: tenho ouvido a voz de Deus através da sua vida, pastora. Até quando você chama atenção, exorta, orienta, suas palavras, assim como do pastor Daniel, são bálsamo de Deus para a nossa vida, para nos corrigir, para nos orientar. Então, quando a gente está conectado, queridos, olha, isso é muito sério para todas as áreas da nossa vida, entenda. Quando a gente está ligado, conectado um com o outro, você pode até falar algo assim a mais, mas a gente está tão ligado que a gente agradece. Sabe quando você apanha da pessoa, sorri e fala assim: que horas que você vai me bater de novo? Mais ou menos assim, aquela disciplina bem dada, às vezes até dolorida, mas bem aplicada, com a graça de Deus, a pessoa ainda ri para você. Quando a gente está ligado, de repente a gente até fala algo mais, ou ouve algo mais, mas a gente pensa assim: ele ama tanto, ela me ama tanto, que esse excesso de zelo, esse excesso de cuidado, ele não se excedeu com palavras, no gesto, na atitude, ele não abusou da autoridade, não. Isso é excesso de zelo. Você olha e fala assim: não, é excesso de autoridade. Não, é excesso de zelo. Porque amor, porque amados, porque tem amor envolvido ali. Agora, quando a gente já se distanciou, pior ainda, quando a gente já se desconectou, se desligou um do outro, até a palavra de zelo, de cuidado, soa como se fosse uma intromissão. Essa pessoa que me escreveu, dias depois,
ali andando com uma determinada pessoa que já tinha saído da igreja, e quem sai da igreja de qualquer jeito é igualzinho Satanás quando cai do céu, né? Quando é expulso do céu, ele arrasta a terceira parte. Então toda pessoa que sai de qualquer maneira da igreja, ele tem que falar mal da igreja, porque ele tem que arrastar com ele a terça parte. Isso nos lembra o diabo. Então, fazendo a cabeça daquela pessoa altamente influenciada, eu fui chamar a atenção dela. Ela virou para mim e disse: mas quem a senhora pensa que é? Eu disse para ela: uai, como diz o bom mineiro, uai, eu pensava que eu era a sua pastora, querida, amada, salve, salve. Você mandou um dia desse para mim, uma mensagem falando que em qualquer momento, a qualquer hora e de qualquer maneira eu poderia te corrigir todas as vezes que precisasse. Então você me elevou ao patamar de sua pastora, mãe espiritual, e agora eu abaixei em qual nível? Uma desconhecida? Quem sabe uma inimiga? E eu não estou sabendo, devia ter me avisado. Vocês estão entendendo, queridos? E isso, como eu disse, para qualquer área da nossa vida, inclusive com o próprio Deus. Quando a gente está ligado em Deus, quando a gente está respirando as coisas de Deus, lendo a Bíblia, orando, participando, o pouco que nós estamos podendo das coisas da igreja, que eu creio em Deus que em breve esse vento, essa tempestade do inferno vai passar. Qualquer coisa que Deus nos fale, às vezes Deus fala coisa conosco que você não queria ouvir nunca, te dá aquela chacoalhada, te dá aquele empurrão, te dá aquela varada dolorida de pai com filho, mas você se prostra e fala: oh meu pai, como o Senhor me ama, meu pai, só o Senhor poderia falar isso comigo, meu pai. Porque tem amor aqui envolvido, essa ligação mantém a chama do amor ardendo, ardente. E a Bíblia diz que o amor cobre multidão de defeitos, de pecados, seja lá o que for. Agora, quando a gente está um pouco distanciado, quem sabe desligado, quem sabe completamente desconectado, até uma palavra de amor de Deus conosco soa afronta. Soa chatice. Ai, que coisa chata, que coisa pegajosa. Eu já ouvi isso. Um dia, eu e o pastor Daniel visitando, passamos num lugar para comprar algo para levar para aquela visita. Eu sempre levo algo quando eu visito alguém. Então, passando ali para comprar um mimo, eu disse para aquela vendedora: você sabe o quanto Deus te ama? E ela virou para mim assim, pôs a mão assim: nossa, estou cansada de ouvir isso, estou achando isso tão pegajoso, será que Deus não tem mais nada para fazer? Eu fiquei tão horrorizada. Eu falei: querida, você não sabe nada do amor de Deus. Ela: ah, sei sim, você que está enganada, dona. Ela disse para mim: eu era da igreja, era assim, assado, cozido, fazia de tudo dentro da igreja, mas me decepcionei, e aí saí, agora eu não quero saber de mais nada. Eu disse para ela: o que Deus tem a ver com isso? Ué, por que Deus permitiu? Eu disse para ela: querida, Deus não tem nada a ver com isso. Você se decepciona com um alimento, você para de comer aquele alimento? Você se decepciona com uma calça que você comprou equivocadamente, você para de usar calça, vai usar bermuda, passa a usar saia? Não existe isso não. E aí aproveitei o embalo, peguei ela de surpresa enquanto ela fazia as contas da compra e dei nela um sermão, mas eu fiquei horrorizada. Então, quando a gente está distanciado, até o que é amor soa afronta, pegajoso, chatice, inconveniência. O sermão, amados, para quem está distante, quem sabe desconectado, sabe aquele sermão tão aguardado, tão esperado, algo especial? Eu não sei você, mas seja na igreja ou na nossa casa, como tem sido nos últimos dias, né? A gente fica aguardando que horas vai começar a programação. Jet, meu Deus, põe aí no YouTube, já começou, está começando. Lá em casa a gente fica assim, ou no carro, onde a gente estiver, já começou, está começando, quem está falando hoje? Aquela coisa aguardada, porque nós estamos conectados. Mas quando não tem essa conexão, o quê?
Transmissão de quê? Culto? Ao vivo? Online? Live? Não, peraí, como assim? Não estou sabendo não, e nem quero saber. Olha que coisa tremenda isso. E a lista segue, mas para nós orarmos, eu quero terminar dizendo o seguinte: o homem se distancia de Deus, o seu Criador. Assim como o filho pode se distanciar do Pai eterno. Mas vale a pena lembrar, segundo o nosso bom exemplo do filho pródigo, até onde o filho vai sem o pai? Mesmo que esteja afortunado, mesmo que esteja com a herança gorda no bolso, até onde ele vai sem o pai? Porque sem ele, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Foi bom, teve muita festa, teve muita coisa boa, muita bebida, muita comida, muita festança, teve, mas acabou. Como que aquele filho voltou? E os que não conseguem voltar? Porque aquele filho pródigo voltou caindo aos pedaços, pedindo ao pai, não que voltasse, que fosse o seu pai, que lhe desse a oportunidade de continuar sendo filho. Ele voltou tão destruído que ele falou assim: vou voltar para casa do meu pai. Meu pai era um bom empregador, quem sabe ele me aceita lá como empregado, como servo. E os que não voltam? E aqueles que estão voltando e perecem pelo caminho? Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E tem muita gente que acha que está perto de Deus, mas o coração está distante. Vamos nos lembrar de Judas, tão perto, mas tão perto de Jesus, que ele podia levar a mão no prato que Jesus comia. É tamanha proximidade que bastava ele fazer assim, ele pegava da porção de pão que estava no prato do mestre. Mas ao mesmo tempo o coração tão distante, que ele já tinha traído o mestre. Quando ele mete a mão no prato ali junto com Jesus, ele já tinha traído o mestre no seu coração. Onde nós estamos? E sem Jesus, onde nós estamos e como estamos agora, nós vamos conseguir até quando? Não vamos conseguir, amados. A nossa oração precisa ser assim: se o Senhor não for, eu não irei. Não posso ir sem o Senhor. E é interessante que a oração é um hábito, passa a ser um estilo de vida. Não é aquela oração decorada, aquela coisa que vem na boca sem ter passado pelo coração. Não, tem que passar pelo coração. Quando nós saímos de casa, nós falamos isso com Deus: Senhor, vem conosco. Oh meu Deus, entra aqui dentro desse carro conosco. Quando a gente entra aqui, meu Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Quando a gente vai subir no altar, meu Deus, as pernas tremendo. Se um dia as pernas parar de tremer para subir no altar, então é melhor não subir no altar. As pernas tremendo, e eu sempre falo: Senhor, sobe comigo. Se eu não subir comigo, se eu não pegar esse microfone comigo, Senhor, não dá, não vai dar. Se o Senhor não estiver nisso, eu não posso estar também. Se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não estiver, eu não posso estar. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Não posso fazer. Essa tem que ser a nossa oração, queridos. Mas muitas vezes nós escolhemos, decidimos e chegamos com a coisa pronta e dizemos para o Pai: o Senhor abençoa? O quê? Você já não escolheu? Você já não decidiu? Agora eu tenho que abençoar. Graças a Deus que Ele nos ama com o seu amor leal e paciente. Eu quero terminar com Tiago 4, verso 13 e 15, que é uma oração. É mais ou menos essa oração que eu falei agora, Tiago 4, verso 13, 14 e 15, que diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida.
Olha a brevidade da vida. Olha como que a vida não é nada. Ele diz assim: vocês são como a neblina. Lembra que nós somos comparados com a relva? A graminha verde, que hoje está verde, amanhã nem tanto. Depois, a nossa vida foi comparada ao sopro, à sombra, e agora a neblina. Vocês são como a neblina que aparece e logo se dissipa. Basta um ventinho e dissipa a neblina. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Muitos tomam suas decisões, fazem as suas escolhas sem consultar a Deus. Quanta coisa dá errada, ainda bota a culpa em Deus. E a Bíblia também fala sobre isso. Tem um texto lá em Provérbios que diz que o homem é tão tolo que ele se perde no seu caminho, mas aí ele se irrita contra Deus, ele se volta contra Deus. Depois, se você quiser conferir sobre esse texto, se não me engano, está no livro de Provérbios. Por que Deus fez isso comigo? Por que Ele permitiu? Ele devia ter me impedido? Não é possível. Onde é que Deus estava? Onde Deus estava? E onde eu estava? Será que eu estava conectada em Deus, ligada em Deus? O correto, o agradável a Deus é dizer: Senhor, essa escolha, essa decisão é da tua vontade? Faz parte do teu propósito para a minha vida? O Senhor vai estar comigo, porque sem o Senhor eu não posso ir, eu não posso fazer. Sabe, queridos, eu quero pedir ao pastor Daniel para orar conosco. Eu vivi a experiência com essa palavra aqui com 18 anos de idade. Foi no dia também do meu aniversário de 18 anos. Eu ganhei uma surpresa de amigos queridos da nossa juventude. Nós éramos na época noivos, na verdade uma surpresa dos adolescentes, porque nós trabalhávamos com os adolescentes. E foi uma surpresa muito linda, muito agradável na casa de um deles. E quando eu cheguei em casa, muito grata a Deus por aquele momento precioso com aqueles meninos. Hoje, eles são homens, mulheres, feitas, casados, alguns papais, mas na época eram meninos. Tinha adolescente que era quase da nossa idade, e eu muito grata a Deus por aquele privilégio, aquela oportunidade. E antes de dormir, Deus me deu essa palavra, eu me achando ali com a maioridade. Meu Deus, 18 anos. Mal sabia eu que ia passar mais 18, depois mais 10, mais alguns, enfim, cá estou eu. E Deus me disse assim: você quer viver melhor? Porque a sua vida é passageira. Hoje você tem 18 e amanhã você vai acordar com 30, depois com 40, e vai por aí afora. Se eu não voltar para te buscar, você só vai poder viver bem. E o propósito que eu tenho para você, se você estiver agarrada em mim. Queridos, eu ouvi Deus falando isso comigo. Você só vai cumprir o propósito que eu tenho para você se você estiver agarrada em mim, Cristina, conectada em mim, porque eu te criei para que você dê fruto. Eu te criei para cumprir um propósito. Tem a ver comigo, Deus falando comigo. Tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver comigo, Deus me dizendo. Mas isso só vai dar certo, você só vai chegar onde eu quero que você chegue, se você estiver conectada comigo, porque sem mim você não pode fazer nada. Eu gosto muito de compartilhar palavras que Deus tratou comigo. Eu me sinto mais segura de falar de coisas que eu vivenciei com Deus, e essa foi uma palavra que eu tive uma experiência muito forte com Deus. Nessa geração, como eu disse, dos desigrejados, os melindrados e tantas outras coisas, a coisa está tão superficial que a pessoa busca um Google, palavras sobre esperança, sobre fé. O Google te dá. Aí a pessoa chega aqui com uma palavra que é de outra pessoa.
Teve um dia desse que nós ouvimos uma palavra de alguém que eu falei: Daniel, eu ouvi essa palavra, tá? Anteontem, do pastor Hernandes Dias Lopes. E até as palavras mais floreadas, rebuscadas do querido pastor Hernandes Dias Lopes, a pessoa está usando. Então, enfim, nada contra, mas pelo amor de Deus, queridos, nós não podemos ser tão superficial assim. Não basta ser só uma árvore florida para dar sombra, tem que dar fruto. É o que a Bíblia diz. E quando você estiver dando fruto, espere que venha a poda. E de repente a poda pode ser dolorida, mas ela é necessária para que nós possamos dar mais frutos. É possível dar fruto no meio de uma pandemia, pastora? Tem que dar, amados. Se nós não dermos frutos no meio da crise, nós servimos de quê? Para quê? Com quê? Você já pensou se o pé de alface parasse de dar alface porque nós estamos na pandemia? Estou falando de alface porque eu particularmente amo alface. Mas poderia falar de tomate, poderia falar da manga, do caqui que o nosso pastor ama tanto. Imagine o pé de manga em greve, em quarentena. Pé de manga, cadê sua manga? Estou de quarentena, você não está vendo que está tendo Covid? Imagine se o céu estivesse de quarentena, amados. Tem gente que se distanciou tanto de Deus e da palavra de Deus, está tão angustiado por causa de pandemia, por causa de Covid, por causa dessa fadiga toda, que não ora. É o tempo todo eu e o pastor Daniel atendendo pessoas: ora por mim, meu Deus, posso orar? Sim, sim, claro que sim, mas pelo amor de Deus, você está orando? Eu posso orar por você, mas e você está orando você mesmo? Porque orar é falar com Deus. Então eu posso falar com Deus de você, para você, por você, mas e você está falando com Ele? Então tem gente vivendo essa pandemia como se o céu estivesse de quarentena, como se Deus estivesse de quarentena. Queridos, o pastor disse aqui agora há pouco, se não me engano, o pastor José Luiz, nós nunca precisamos tanto de Deus, desesperadamente de Deus. Sem Ele nós não podemos, sem Ele nós não vamos conseguir, sem Ele não dá para ser. Então, em nome de Jesus, não arrisque, não tente, não pense assim: não, eu vou dar um jeito, eu sei o que eu estou fazendo. Não é verdade, amados, não é verdade. Então, em nome de Jesus, enquanto eu estou aqui compartilhando essa palavra tão simples, mas que marcou tanto a minha vida, e o meu desejo é que marque a sua também. Deixa Deus falar o seu coração. Pense aí alguns instantes com você mesmo: e a que distância eu estou de Deus? Será que eu estou distante, ou será que eu já me desliguei dele? Quem sabe eu estou completamente desconectado de Deus, da igreja, dos irmãos, da minha liderança, pior ainda, do propósito de Deus, pior ainda, do próprio Deus. A que distância nós estamos? Será que essa distância já virou um desligamento? Será que essa distância já virou uma desconexão completa, absoluta? Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nessa noite nós possamos orar assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso fazer, ir, vir, se o Senhor quiser, e se o Senhor estiver comigo, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Deus está dizendo para mim, para você, onde quer que você esteja: não continue sem mim, porque sem mim você não pode continuar, sem mim você não pode fazer nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá no Velho Testamento, quando Deus é questionado sobre qual divindade ele era,
num tempo de tantos deuses, ele disse assim: diga simplesmente eu sou. Eu sou o quê? Nós podemos responder: o Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que mata a nossa sede, que sacia a nossa fome. Eu sou o Deus que limpa, eu sou o Deus que justifica. Eu sou. E sem Ele nós nada podemos fazer. Que Deus te abençoe.